Bom dia. Hoje estamos aqui para encerrar nossa campanha do Maio Laranja, que foi uma campanha muito linda, muito importante, foi de sucesso, iniciativa da Câmara Municipal de Caxias, por todos os vereadores e o nosso presidente da Câmara, Teódoro Aragão. Viemos hoje aqui encerrar essa grande campanha que tivemos no Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente. E hoje estamos na nossa quarta palestra, temos como palestrante a doutora Brenda Stephanie, psicóloga da Rede Municipal de Saúde, que veio hoje para fazer esse encerramento e falar sobre os aspectos pós-exploração de criança, e falar aqui para a gente, nessa última palestra, fazendo as análises dos aspectos psicológicos. E a gente queria agradecer a todos que participaram, inclusive nós iremos ter os certificados digitais, que vai ser impresso e feito e entregue pela Câmara Municipal de Caxias, com a nossa companheira Naane, e agradecer todo mundo que participou, todo mundo que contribuiu de certa forma, e parabenizar aos outros equipamentos, como a Secretaria de Assistência Social, que também se fez presente, a vários palestrantes que por aqui passaram, e agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo sucesso, e a gente queria encerrar com a fala aqui do nosso vereador Gentil Oliveira, e logo mais a palestra da Brenda Stephanie, nossa psicóloga. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Acredito que é de grande importância, uma ação louvável que temos que parabenizar a Câmara Municipal de Caxias por essa iniciativa. Parabenizar em nome do presidente da Câmara, o nosso amigo Teódolo, e com certeza também em parceria com a Secretaria de Ação Social. Parabenizar também aqui e agradecer a presença da psicóloga Brenda, que está aqui hoje para poder trazer mais algumas informações relevantes sobre esses aspectos, desses traumas que ficam após essa exploração. Então, esse tema é um tema que ele engloba muitos aspectos da sociedade, onde tenho a certeza que a informação é o que vai fazer essa diferença. Porque a partir do momento que nós passamos essa campanha, essas informações e de relevância, muitos pais estarão tendo essa preocupação de cuidar melhor dos seus filhos, de orientar, que é a grande importância essa orientação, para que possamos combater a exploração da criança e do adolescente, principalmente a exploração sexual. E digo para vocês que já estou sabendo que outros municípios já estão copiando essa ideia, que é uma ideia louvável. Então, a Câmara Municipal está de parabéns. Hoje é o encerramento dessa campanha linda, que é o Maio Laranja, onde tive o privilégio de ser convidado, e estamos aqui para poder contribuir em todos os aspectos. A Câmara Municipal pode contar com o vereador Gentil Oliveira, como também com a vereadora Ângela Machado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Na oportunidade, eu cumprimento a mesa e a casa, em nome da nossa excelentíssima vereadora Ângela, nosso excelentíssimo vereador Gentil Oliveira. E, na oportunidade, eu gostaria de parabenizar toda a casa pela iniciativa nesse projeto tão louvável, que é falar sobre o Maio Laranja, falar sobre o cuidado com as nossas crianças, pela forma como todos os nossos vereadores aderiram a essa campanha, o que, como foi mencionado anteriormente, fomentou esse projeto também em outras cidades. Então é maravilhoso saber que uma ação tão nobre acabou fomentando umas ações maiores ainda, o que vai ser mais gratificante ainda para as crianças e adolescentes que precisam de socorro, que estão gritando por ajuda. E hoje, na nossa fala, nós iremos trazer o tema sobre a análise dos aspectos psicológicos do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer por estarmos aqui falando sobre essa temática, entendendo que a campanha Maio Laranja ela é uma campanha que
fomenta, assim, um cuidado, a vigilância, o olhar atencioso em relação às nossas crianças e adolescentes, entender que, infelizmente, é uma realidade que acontece não apenas no mês de maio, mas todos os meses do nosso ano, todos os dias nós precisamos estar ressaltando esse cuidado. E a campanha do Maio Laranja, ela foi justamente colocada em prática em memória de um caso da Araceli, de uma criança de 8 anos que infelizmente foi violentada, teve seus direitos rompidos, tanto fisicamente, sexualmente, a ponto de ser tirada a sua própria vida. Então, em prol, não somente da Araceli, como de todas as outras crianças que precisam de socorro, nós estamos aqui dando voz a essa temática e, sem dúvida, esclarecendo, trazendo informação, a qual é um dos principais passos para que nós possamos estar ajudando e discernindo ainda mais esse cuidado, essa proteção. Para iniciar, eu gostaria também de parabenizar todos os nossos palestrantes que nos acompanharam ao decorrer desse ciclo de palestras, cada um com a sua fala, agregando valor, enriquecendo, com certeza, trazendo informação e conhecimento à população caxiense. E isso nos traz, sim, de fato, a importância dessa luta continuar, desse combate continuar. E ele não encerra por aqui. Ele continua aí na sua casa, onde você está, na minha casa, onde nós estamos inseridos na nossa sociedade, porque é uma luta diária. E para começar a nossa fala, de fato, nós iremos falar sobre a importância de identificar possíveis sinais do abuso sexual em crianças. Então, Brenda, como eu posso estar identificando? O que uma criança pode estar evidenciando? Que ela está passando por alguma violação de direito, por algum maus tratos? Nós podemos observar que as crianças elas vão apresentar mudanças comportamentais, mudanças cognitivas, mudanças em outros sentidos também, principalmente emocionais, e isso tudo vai ser sinais que nós precisamos deixar bem em evidência. Um fato que é bem interessante é que nós observamos que as crianças que passam por uma situação de abuso, elas são crianças que estão extremamente submissas, crianças que acabam desenvolvendo comportamentos agressivos, comportamentos até mesmo antissociais, e isso acaba dificultando também nas suas relações. Crianças que apresentam comportamentos pseudo-maduros, aquela criança que nós acabamos observando que ela tem um comportamento mais adulto, sexualmente também, ela apresenta que tem mais aflorado essa área. Então, é importante nós estarmos atentos a esses sinais. Crianças com brincadeiras sexuais persistentes, exageradas e inadequadas. Nós precisamos observar que a criança ela vai falar de diversas formas. Talvez no início ela não fale apenas com as palavras, mas ela vai falar com o comportamento. E isso é bem importante nós ressaltarmos, porque nós precisamos estar atentos a essas mudanças, principalmente quando elas também estão trazendo prejuízos no dia a dia, seja mudanças, como nós mencionamos, antissociais, crianças que eram mais alegres, animadas, brincavam, socializavam com mais facilidade e começam a se tornar mais apáticas, mais reprimidas, isoladas. Um comportamento bem interessante também que nós podemos estar evidenciando é principalmente as crianças que estão com comportamentos de, por exemplo, chegar muito cedo na escola, ficar com resistência de voltar para casa. Isso tudo demonstra que é um esforço que a criança tenta ter para escapar da situação a qual ela passa por uma agressão, que muitas vezes, infelizmente, acontece dentro do seu próprio lar. Então, nós precisamos estar evidenciando isso. Outro ponto é as crianças com fraco ou nenhum relacionamento com seus pares. A criança ela tem dificuldades imensas de estabelecer vínculos de amizade e com falta de participação nas atividades escolares e sociais. Às vezes nós temos contato com crianças que estão apresentando alguma dificuldade na escola, criança que não está tendo um bom desenvolvimento, porque quando passa por essas questões de abuso, de violação de direitos, a criança acaba tendo sim prejuízos na concentração, na sua percepção, no foco, o que acaba sim causando um baixo desempenho escolar, dificuldades de aprendizagem. Então, assim, nós não estamos aqui para generalizar. Quer dizer que toda criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, ela está passando por abuso, Brenda? Não nesse sentido. Nós precisamos estar olhando com um olhar minucioso, um olhar cuidadoso. Entender que existem vários fatores e que cada um precisa ser analisado cuidadosamente. Nós podemos observar também que as crianças que têm dificuldade de concentração, como eu mencionei, que tem uma queda repentina no desempenho, uma criança que anteriormente ela tinha um bom desempenho escolar e apresentou um baixo rendimento.
a criança que tem total confiança em pessoas, em especial em pessoas com autoridade. Então, há uma oscilação nesse comportamento, seja no sentido de desempenhar muita confiança em alguém que desempenha uma autoridade, assim como também a resistência de contato com alguém do sexo oposto, porque na sua maioria, sim, acontece com meninos e meninas. E as meninas, às vezes, têm uma resistência com o sexo masculino, ou vice-versa, porque o agressor, a estatística nos aponta que, na sua maioria, acontece pelo homem. Mas existem também casos de mulheres que, infelizmente, acabam tendo também esses comportamentos. Então, nós não podemos apenas generalizar, mas analisar os fatos e, de fato, averiguar o que nós precisamos fazer, que é justamente dar voz a essas crianças. Crianças que apresentam comportamento aparentemente sedutor com pessoas do sexo oposto ao seu, que apresenta justamente essa sexualidade mais aflorada, comportamentos sedutores, isso tudo evidencia que, de certa forma, essa criança está tendo um despertar diferente, principalmente de forma precoce. Nós sabemos que a criança ela está em desenvolvimento e ela precisa de um referencial de vida. E esse referencial vai ser justamente alguém adulto, um responsável, pode ser um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma professora, um professor, vai ser uma referência de vida. E justamente para ela estar aprendendo com esse outro, que às vezes o ato de estar evidenciando a tendência sexual, aflorar essa parte, essa violação de direitos que a criança passa, ela acaba aceitando, por justamente não saber discernir. Será que isso é certo? Não, mas é o adulto que me ensina isso. Então, será que ele está sendo certo? Não, não é errado, talvez, porque ele que me ensina isso e aquilo outro. Então, isso que acaba deixando a criança muito confusa, com dúvida, com medo. E, às vezes, ela se sente coagida em falar para alguém. Um dos fatores que nós iremos ver ao decorrer da minha fala é justamente as estratégias que esses agressores acabam utilizando para justamente prender essas crianças nessa situação, nesse ciclo vicioso que acaba favorecendo o despertar sexual, mas também os prejuízos ao longo prazo. Então, crianças que têm um comportamento de fugir de casa. Às vezes nós escutamos muito sobre crianças que estão fugindo, que estão tendo resistência de estar no seio da família, no lar. Mas nós precisamos compreender o que esse lar representa para essa criança. O que, de fato, essa criança, como ela se sente dentro da sua casa, no meio da sua família. Tudo isso precisa ser averiguado. Outro ponto crucial que nós precisamos averiguar é as crianças que têm sérias alterações no sono. Isso mesmo. Como é geral, os abusos eles são feitos, infelizmente, na cama. E isso faz com que as crianças elas venham estabelecer um medo de dormir, um medo de sofrer o ataque novamente. Crianças que apresentam pesadelos à noite. E isso tudo evidencia que algo esteja acontecendo. É um sinal que nós precisamos estar atentos também. E, infelizmente, o fator de passar por alterações, por questões peculiares à sexualidade, acaba causando alterações emocionais, como nós vemos casos de depressão clínica, crianças que acabam tendo alterações emocionais, como crise de ansiedade, crise de pânico, transtornos alimentares também, porque nós observamos que há uma mudança no apetite, tanto na tendência de comer exageradamente, como também a falta do apetite. Então, nós precisamos estar atentos a esses sinais também que a criança acaba nos dando. Crianças que, infelizmente, acabam tendo ideias suicidas. Por quê, Brenda? Porque a criança acaba perdendo o valor da própria vida. Ela acaba desvalidando aquilo que ela sente, acaba perdendo o amor próprio, o autocuidado, a baixa autoestima começa a ficar em evidência. Eu tive a oportunidade em 2018 em estar atuando no CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E lá nós entramos em contato com muitas realidades, vários tipos de violação de direitos, e de crianças que estavam sofrendo abuso por pessoas próximas dentro da sua família, pessoas da mesma linhagem familiar, linhagem genética, e isso acaba despertando muitas e muitas questões. Crianças que se sentem na sua própria fala. Fica à vontade, excelentíssima vereadora. Eu achei importante você frisar sobre a questão de ser dentro da casa, o familiar, porque geralmente as pessoas querem fazer cultural que esses abusos acontecem somente com o padrasto, entendeu? E eu sempre levo essa questão sobre o padrasto, porque eu tenho um padrasto, e o melhor pai do mundo, meu padrasto. E as pessoas, eles têm a ideia de que toda criança ou todo adulto que teve um padrasto, ele foi abusado. E, às vezes, esquece de olhar o tio,
Tem grande índice de avô que fazem esse tipo de abuso com criança e adolescente. Mas as pessoas, geralmente, eles querem tornar cultural que o abuso vem do padrasto. Tem que saber com quem casa a mãe, porque não sabe como que o padrasto vai criar o filho. Eu, pelo menos, tive sorte, graças a Deus, e amo muito meu padrasto. Mas temos que estar ligado no socorro das crianças, que elas pedem socorro, com olhar, como você falou aí, com gestos, com mudança de comportamento. Não só olhar para uma casa que tem padrasto, mas uma casa que tem tios, uma casa que tem próprio pai, Exatamente. uma casa que tem avós, e como você disse também, que não é só do sexo oposto, acontece também com o sexo feminino. Desde uma mãe que ele usa a criança para atrair homens, ali também é caracterizado uma exploração infantil. E eu achei importante essa sua fala, quero até te parabenizar. Obrigada. Por dizer e alertar que não somente padrasto, não somente pessoas estranhas, ou seja, na escola ou em outro local, e sim que o monstro pode estar, sim, dentro da casa, e não só embaixo da cama, não só na escola, não só na rua, mas que estão, às vezes, dentro da casa. E precisamos estar mais atentos do que nunca ao grito do socorro. Às vezes, um simples olhar de uma criança, ele denuncia. E, às vezes, nós que somos omissos em não estar atentos a nossas crianças e adolescentes por estarmos sempre ocupados. Inclusive, essa palestra aqui está fazendo com que me chame a atenção em vários aspectos do meu dia a dia. E muito obrigada pelo esse aprendizado de hoje, viu, Brenda? Vereadora, parabéns pela sua colocação. Acho que realmente é pertinente o que você colocou, essa observação. Mas eu gostaria também, Brenda, de enfatizar algo que eu acredito que nós não podemos esquecer também, que é em relação aos crimes virtuais. A internet, nós sabemos que está aí, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela traz coisas boas, vereadora, ela traz informações boas, mas também existem os crimes que é cometido. E o que seria importante também nós colocarmos dentro dessa palestra é que os pais precisam saber com quem os filhos conversam através das redes sociais, quais sites eles estão realmente utilizando, para que possa evitar também esse tipo de crime que hoje, nos dias atuais, já são muito comum pelo grande proporção que a internet tomou. Hoje, na escola existe internet, se você vai numa praça pública, já existe também a internet. Então, nós não podemos deixar de esquecer também, de frisar nesse ponto que, no meu entendimento, é muito importante. Perfeito, eu agradeço a colocação dos nossos vereadores e, de fato, né, o abuso em si ele pode acontecer em vários cenários. E nele nós incluímos, sim, o contexto intrafamiliar, nós inserimos também a importância do mundo virtual, porque é uma realidade. Nós estamos vivenciando um momento pandêmico, isso é fato. E há muitas crianças e adolescentes que estão tendo acesso cada vez maior através das redes sociais. Redes sociais essas que são colocadas para maiores de 18 anos, mas que crianças menores de 18 anos estão sim tendo acesso a informações, contato com pessoas que infelizmente acabam se aproveitando disso e usando esse meio para estar justamente trazendo essa criança para esse mundo da tendência sexual, da exploração. E nós sabemos que existem várias formas, como muito bem foi colocado, a questão intrafamiliar. A violação de direitos no tocante ao abuso sexual, ela pode acontecer em vários cenários. Pode ser o exibinismo, como o voyeurismo, que é o mostrar as partes íntimas para uma criança. Há também a questão de ensinar a criança a ver pornografia. Isso tudo é uma maneira de incitar essa questão sexual, de despertar esse olhar, às vezes de forma até bem precoce mesmo na criança. E isso é uma violação de direitos, porque nós sabemos que tudo tem uma fase. A criança ela está em desenvolvimento, ela vai ter acesso a esses conteúdos, vai sim, mas um tempo oportuno. E é importante respeitar esse processo.
E todos nós somos responsáveis nessa campanha. Por isso que, mais uma vez, eu reforço que nós podemos estar encerrando, sim, o ciclo de palestras hoje aqui nessa casa, na Câmara dos Vereadores, mas essa campanha, ela persiste. Esse combate, ele continua aí dentro da sua casa, dentro da minha casa, dentro das nossas casas, no meio social onde nós estamos, no ambiente onde nós estamos, às vezes um ambiente social, onde nós observamos que uma criança está com um comportamento diferente, na nossa vizinhança também, porque nós somos responsáveis, quando nós não denunciamos, nós estamos sendo coniventes, nós estamos aceitando que isso aconteça. Então, a denúncia, a vigilância, excelentíssimo vereador Gentil, ela é primordial. Nós sabemos que os pais, às vezes, estão muito acarretados, a correria do dia a dia é intensa, muitos pais, às vezes, trabalham em dois, 3 lugares, para poder justamente oferecer uma qualidade melhor à família, qualidade de vida. Porém, nós precisamos priorizar, sim, esse momento de cuidado. A vigilância, ela continua sendo uma das principais formas de proteção. Estar atento aonde a criança está entrando, quais os sites que ela está acessando, com quem ela está conversando também. Por mais que nós sabemos que há ferramenta nos aplicativos sociais, de redes sociais, que pode apagar a conversa, que pode apagar uma foto, mas é importante, sim, estabelecer uma confiança com a criança, com o adolescente, para que ele se sinta à vontade para falar sobre o que está acontecendo, com quem ele está conversando. E vocês podem até me perguntar, mas Brenda, em que momento eu posso estar fazendo isso? Às vezes é tão corrido o meu dia a dia, não tenho quase tempo para nada, mas nós podemos sim aproveitar as brechas do dia a dia, às vezes o se deslocar da escola para casa ao buscar a criança, oportunizar a criança e falar sobre como ela está, como foi o seu dia hoje, filho? Como foi o seu dia, filho? O que você fez de bom? O que você não gostou? O que você fez na escola? O que você assistiu hoje no celular? Mostra para a mamãe, mostra para o papai, para o vovô, para a vovó, seja quem for o cuidador, o responsável. Quando nós oportunizamos esses momentos, por mais simples, singelos que sejam, eles, de certa forma, vão fomentar situações de diálogo, de confiança, de vínculo, onde a criança vai se sentir à vontade para falar. Às vezes se torna até um hábito tão natural que às vezes você nem vai perguntar para a criança mais como foi o dia dela, porque ela já vai chegar falando, olha, hoje eu fiz isso na escola, hoje eu fiquei triste por isso que aconteceu, eu fiquei alegre por esse outro acontecimento. Então tudo isso começa de uma pequena atitude. Todos nós podemos fazer isso. Qualquer criança que está ao nosso alcance, seja sobrinho, prima, filho, vizinho, nós temos essa responsabilidade de cuidado, de ofertar a essa criança a oportunidade de ser ouvida. Tem muitas que estão querendo apenas falar sobre o que estão sentindo. Muitas não conseguem discernir que sentimento é esse. Por isso que muitas acabam tendo comportamentos de automutilação, crianças que acabam se violentando, se machucando, como uma forma de externalizar aquela dor, sabe? Aquela sensação tão desconfortável que eu senti quando me tocaram, quando falaram, quando me mostraram tal imagem. E a criança não consegue externalizar, ela ainda está nesse processo de elaboração. Até nós adultos temos nosso processo de elaboração das nossas vivências. Imagina ainda mais as nossas crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento, que estão crescendo. Por isso que acaba acontecendo esses imensos sentimentos de culpa em relação a tudo. A criança que passa por essas questões de violação de direitos, principalmente no teor sexual, ela se sente culpada, por justamente ela não identificar o que aconteceu com ela. O que é que significou isso? E às vezes até mesmo pela fala do agressor, às vezes no ato em si de manipular uma parte íntima da criança, começa a incitar, dizer, ó, você está gostando, olha isso e aquilo, e a criança acaba internalizando isso, porque ela não sabe discernir de fato o que está acontecendo. Então ela acaba se sentindo culpada. Nós observamos na nossa prática profissional que crianças relatam que se sentem sujas, que se sentem indignas, que não se sentem bem em brincar com coleguinha, porque ela sente que não faz parte daquele meio, porque ela é diferente, porque aconteceu isso e ela permitiu. E aí que entra o cuidado, de justamente dar oportunidade para a criança falar o que está acontecendo sem julgá-la, porque muitas vezes a pessoa acaba menosprezando o que o outro está sentindo. Ah, mas isso é besteira, isso é bobagem, isso é mentira, não aconteceu isso. Palavras desse teor acabam fazendo com que bloqueios venham surgir. Bloqueios esses que não vão ficar apenas na infância, apenas na adolescência, mas infelizmente levar a adultos que vão estar inseridos em ambientes
nocivos, onde vão estar sendo inseridos em relacionamentos abusivos e vão estar aceitando aquilo como realidade, como verdade, porque eu aprendi que isso já aconteceu na minha vida, então tudo bem eu estar num relacionamento agressivo. Tudo bem eu aceitar ser maltratada por alguém. Pessoas que acabam tendo esse olhar em relação à questão sexual de uma maneira muito ríspida, de que, não, sexo é só isso, eu não mereço receber amor, eu não mereço ser cuidada, receber carinho, eu não me amo, eu não me aceito. Então, o amor próprio fica comprometido, a baixa autoestima, pessoas que estão adoecidas emocionalmente, que acabam entrando em crises de ansiedade, que acabam levando, sim, até ideações suicidas, infelizmente, a chegar de fato ao suicídio. Então, é muito sério, é algo que começa ali, de pouquinho, às vezes, né? Dentro da família, às vezes um coleguinha maior também de idade. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos. Com quem que minha criança está brincando? Pode ficar à vontade. E muitas vezes, o que eu entendo que essa questão do sentimento de culpa, que acha até mesmo que merece ser violentada, é por conta de uma proteção, porque muitas vezes essas crianças que são violentadas, o agressor, ele coloca na cabeça delas que se falar para a mamãe, vai matar a mamãe, e uma maneira que elas têm de proteger a mamãe é o silêncio. E eu acho que é justamente isso que fazem com que elas se sintam culpadas no futuro, que no futuro tem algum tipo de desvio de comportamento, até mesmo nos relacionamentos. E outra questão que me chama a atenção é aqueles aplicativos do TikTok, que tem muitos pais incentivando as crianças a ser sexy, fazer dancinhas sexy. Isso aí é um incentivo. E justamente é o que agrada o agressor, o estuprador, porque ele já é doente. Então, se uma mãe coloca uma roupa, sensualiza sua filha, faz aquelas dancinhas, vai atrair o estuprador, vai atrair o agressor, a pessoa que faz esses maus tratos da criança. Então, eu acho que assim, como o vereador Gentil Oliveira falou, que temos que estar atentos às redes sociais, ver o que olha, ver o que assiste. Muitas vezes tem mães dando celulares para os filhos para calar mais ainda, para não fazer aquele debate em casa, aquela integração, porque hoje a gente tem vários desenhos subliminares mostrando família, um no sofá com o celular, o pai na cama com o celular e a criança na mesa com o celular. Mas não estão usando de forma inteligente, que possa estar atualizando a mente da criança, que está informando, assistindo uma palestra dessa, e sim vendo os conteúdos impróprios. Por quê? Porque aquilo ali vai chamar atenção, e o que chama atenção faz com que vai demorar mais ali. Aí tem pais ocupando a mente da criança com o celular, com as dancinhas do TikTok, com as dancinhas hoje que estão fazendo nas redes sociais, justamente para ganhar tempo, e está perdendo tempo, porque está perdendo a infância da criança, está perdendo um tempo de estar orientando a criança sobre os cuidados que elas podem ter do agressor. Então, falando agora, voltando para o contexto aí de culpa, geralmente o agressor fala, se você falar, eu vou fazer algo com a mamãe, ou algo com alguém da família. E ali ele está protegendo e se colocando à mercê daquela situação. E cresce uma criança não saudável. E cresce uma criança e vira um adulto que tem traumas, retraído, muitas vezes parte para o mundo do crime, para o mundo da ignorância, e muitas outras coisas aí que a gente vê todo dia no nosso dia a dia. Não é à toa que, como você falou, nós temos que estar atentos, não só hoje. Hoje está encerrando o ciclo de palestra que a Câmara idealizou, mas a campanha continua. Essa campanha ela tem que ser vista, tem que ser feita, praticada todos os dias, dentro da casa, na escola, em qualquer lugar que a gente vá, e que a gente possa estar atento ao grito de socorro dessas crianças e adolescentes, para que a gente possa, de fato, combater essa exploração infantil, que a gente possa, de fato, parar esses criminosos. No caso da Araceli, foi em 1954, antes da pena ser cumprida total, em 1991 eles foram soltos. E hoje ainda acontece, até hoje, baseado do que eles veem que fica impune, eles continuam fazendo. Mas se ficarmos atentos, se a gente voltar a olhar
para nossas crianças e adolescentes, a gente pode sim combater. E que nós sejamos vigia, sejamos protetores todos os dias, não só no mês de maio. E é interessante o que a vereadora explanou, e eu quero colocar também que essa responsabilidade, ela não deve ser apenas da família. Claro, tem que começar dentro de casa, com os pais, essa preocupação. Mas a sociedade, ela precisa também tomar essa responsabilidade para si. O poder público precisa tomar essa responsabilidade para si. Então, nós que fazemos parte hoje do Legislativo, estamos tomando a frente dessa iniciativa. Isso é muito importante. Existe um dado que diz o seguinte, que o Brasil, ele resiste 500 mil casos de crianças que são abusadas sexualmente, ocupando o 2º lugar no ranking, perdendo apenas para a Tailândia. Então, esse tema ele é importantíssimo a ser debatido e ele precisa continuar, levando também uma informação que os lugares mais vulneráveis economicamente são onde existe os maiores índices de crianças que são abusadas sexualmente. Então, eu volto a frisar novamente que a assistência social, juntamente com o poder público, precisa estar atento para que possa estar dando suporte para essas famílias, que muitas vezes falta informação, às vezes falta orientação. Então, todos que estão envolvidos nessa causa, que estão envolvidos nesse tema, estão de parabéns. Esse tema precisa continuar. Perfeito. Agradeço a colocação dos nossos excelentíssimos vereadores e aproveito que foi uma deixa valiosa para dar continuidade à minha fala, que é justamente falar sobre esses fatores, sobre essas fases, que infelizmente é uma estratégia utilizada pelo abusador para poder justamente estar ali envolvendo a criança nesse ato de abuso e de exploração. E uma das 5 fases que envolve a criança é justamente a primeira fase do envolvimento, onde conquista a confiança da criança através de agradá-la com presentes, com doces, com brinquedos. E isso tudo acaba envolvendo a criança, de certa forma, para ela se sentir segura, para ela se sentir protegida. E nessa fase, a seguinte é a fase da interação sexual, onde acontece o ato em si. Tanto o ato propriamente dito, como o envolvimento, o amostrar, o voyeurismo, mostrar as partes íntimas, o toque, o tirar fotos também da criança, que é algo que acontece. A pedofilia é uma realidade que nós vemos cada vez mais frequente, infelizmente. A fase do sigilo, onde o abusador ele quer garantir que a criança mantenha segredo, que aquilo dali é um segredinho nosso, que é algo só nosso, não precisa contar para ninguém, que em seguida eu irei dar continuidade também a essa parte. Uma das estratégias que os abusadores sempre utilizam para manter essa questão do sigilo, a ameaça em si. Nós vemos a fase da revelação, onde a criança ela chega ao ápice de não aguentar mais, suportar aquela situação, se sentir desconfortável, se sentir mal com tudo que está acontecendo, e ela busca externalizar para alguém, que é uma fase que é muito delicada, porque dependendo de quem seja esse abusador, às vezes ele é uma pessoa de confiança da família, ele é aquela pessoa super legal com todo mundo, super agradável, e quando chega um teor assim tão delicado de que essa criança está sofrendo abuso por uma pessoa, essa pessoa que é tão legal com todo mundo, é uma pessoa agradável, simpática com todo mundo, muitos acontecem o quê? A fase seguinte, que é a fase da repreensão. Que ela é repreendida, que ela é corrigida, que é anulado qualquer tipo de possibilidade. Não, você está mentindo, ela está fingindo isso, não é verdade. É imaginação da criança. Mas será se de fato é imaginação? Vale a pena averiguar os fatos, vale a pena investigar. Tudo bem, nós precisamos denunciar, nós precisamos buscar os órgãos competentes, mas antes de tudo, também buscar entender o que está acontecendo, entender se realmente é de fato algo da imaginação da criança, mas até chegar ao ato da imaginação, algo aconteceu. Essa criança entrou em contato com algum conteúdo de cunho sexual, de alguma questão voltada a esse assunto, para ela poder estar falando sobre isso, para ela poder estar compartilhando que algo está acontecendo com ela. Então, nós precisamos dar voz às nossas crianças. E assim, nós entendemos que, infelizmente, na maioria das vezes, a criança ela guarda segredo de tais abusos, de tais situações. Mas por qual motivo, Brenda? Porque o agressor ele consegue dela isso através de algumas estratégias. E estratégia é essa, mencionando a irritação de outra pessoa. Por exemplo, olha, se você contar isso para a mamãe, ela vai ficar muito irritada com você. Ela vai bater em você, vai ficar brava com você.
qual é a criança que não vai ficar com medo dessa repreensão? Na inocência dela, na pureza dela, ela vai entender, não, então eu não vou falar, porque isso, mamãe vai brigar comigo, papai, o tio, algum responsável. Menciona também a separação. Olha, se você contar isso para alguém, vão te mandar embora de casa. Olha só o que vai acontecer, né? Ninguém vai mais gostar de você se você falar isso, que aconteceu isso. Não vão acreditar em você. E isso acaba despertando realmente na criança acreditar nisso. E ela acaba se envolvendo ainda mais. Nós vemos também o mencionar sobre o autoprejuízo. Eles mencionam sempre, ó, se você contar isso para alguém, eu vou te matar, eu vou tirar sua vida, né? Eu vou fazer isso com você. Ameaçam sim a própria vida, assim como a vida de terceiros. Eu vou fazer mal a alguém que é importante para você. Se você falar isso para sua mãe, eu vou tirar a vida da sua mãe, eu vou tirar a vida do seu vovô, da sua vovó. E a criança, ela se sente coagida, ela se sente com medo e justamente acaba permitindo com que muitas situações fiquem em evidência. Então, nós percebemos que as nossas crianças e adolescentes, elas são, sim, o nosso futuro, mas elas estão aqui no nosso presente e elas precisam ser cuidadas agora. Elas precisam de um olhar de acolhimento agora. E nós observamos que existem muitas consequências voltadas às vítimas de abuso sexual, de exploração sexual, de violência sexual, tanto no presente como a longo prazo. Nós precisamos observar que tem os aspectos físicos, tem os aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais. Cada um deles, na sua esfera, há prejuízos, há mudanças. Como os físicos, nós vemos que tem a lesão corporal, tem as doenças sexualmente transmissíveis, as fissuras vaginais e anais que podem vir a acontecer, que estão presentes em pessoas que estão sendo violentadas sexualmente. A parte dos aspectos cognitivos, como nós mencionamos, aos pesadelos, existe a possibilidade de crianças apresentarem sonambulismo à noite, pesadelos, falar durante a noite, ficar chorando durante a noite. Nós vemos muitos relatos na nossa prática profissional de crianças que acabam, através desses sinais, evidenciando que algo não está saindo muito bem. Nós vemos também a dificuldade de aprendizagem, baixo rendimento escolar, assim como as paranoias, os comportamentos de perseguição, de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, o que acaba também fomentando as alterações nos aspectos emocionais, como a culpa, que nós já mencionamos, o medo, que se torna muito presente também nas vivências de cada criança, a ansiedade, a raiva, o que acaba também levando às alterações comportamentais. Crianças que estão apresentando comportamentos agressivos, principalmente em ambientes onde ela está inserida, como na escola, acaba fomentando baixo rendimento escolar, o comportamento hipersexualizado, a criança que começa a ter esse despertar da sexualidade, como nós vimos. Existem muitos meios que acabam fomentando isso, como nas redes sociais, as músicas, as letras das músicas, as posições durante as danças também. Às vezes a criança está fazendo sem nem entender o que está acontecendo, mas isso vai estar despertando. Por isso a importância do conversar, e dialogar com a criança. Ainda é uma das principais formas de proteção. E a violência interpessoal, que é o que acontece dentro do seio familiar, dentro do contexto doméstico, que nós observamos, sim, esses maus tratos, às vezes em relação a si mesmo, em relação ao outro, e nós precisamos estar atentos a essas mudanças. E, Brenda, em qual momento que eu posso estar ensinando as crianças? Será que é importante realmente, de fato, eu conversar com o meu filho, a minha filha? Tem muitos pais que chegam até mim informando, olha, mas eu acho minha filha tão pura, ela é tão inocente, eu não quero estar falando sobre esses assuntos com ela. Quando, na verdade, é importante, sim, falar sobre o que é o corpo. Entre 3 a 5 anos, nessa idade, as crianças já começam a aprender a identificar as partes íntimas. E o que ela não pode permitir que façam com o seu corpo. Então, nós precisamos já estar sinalizando, conversando, dialogando com as nossas crianças. Nós vemos que a partir dos 5 anos, a criança ela já começa a ter uma noção do perigo, do atravessar uma rua, quando não tiver um carro em movimento. E isso também é importante também, nós estamos aproveitando essa deixa para sinalizar também sobre a importância das suas noções de segurança pessoal. Até onde o outro pode me tocar, até onde vai um carinho, até onde não vai. E a partir dos 8 anos de idade, nós vemos que deve-se iniciar um trabalho de informação sobre as condutas sexuais, que são aceitas de acordo com as crenças e convicções de cada família. Então, nós precisamos compreender e respeitar cada momento de cada criança, do desenvolvimento delas, e informá-las, conversar. E entra a importância da relevância do acompanhamento psicológico. Brenda, qual de fato é a importância do acompanhamento psicológico nesse processo?
O acompanhamento psicológico ele vem com o intuito de acolher a criança, de fomentar um espaço onde ela vai se sentir à vontade para elaborar essas vivências. Nós trabalhamos com o processo de ressignificação, atribuir um novo significado àquelas vivências, àquelas situações traumáticas, às sequelas emocionais que ficaram em decorrência de uma violação sexual. De fato, nós não iremos apagar da memória o que aconteceu, que, sem dúvida, muitas pessoas gostariam de fazer diante de vários fatos da sua vida, mas nós vamos aprender a olhar de outra forma, com uma outra roupagem, entender que aquela dor, aquele processo passou. Ficam marcas, ficam cicatrizes, mas elas não precisam nos aprisionar. E através do acompanhamento psicológico, através da ludicidade, através dos acompanhamentos, das intervenções lúdicas com a criança ali no contexto clínico, psicológico, nós iremos estar trabalhando justamente essa elaboração das emoções, dando nome aos sentimentos, dando apoio psicológico, suporte, não somente à criança, como à família também dessa criança que passou por isso. E assim, nós asseguramos a questão do sigilo, de todas essas partes que são primordiais nesse momento de cuidado, tanto de quem é a criança que passou por isso, como a família toda que está inserida nesse contexto. E, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar na minha fala que é o nosso dever proteger as nossas crianças e adolescentes da violência sexual durante o isolamento social. Nós vemos que é uma realidade. Muitas crianças estão cada vez mais inseridas dentro do seu contexto familiar, da sua família, estão próximas de pessoas que são agressoras, não tem mais aquela possibilidade de sair, talvez para brincar, para ir para a escola. E isso tudo acaba trazendo ainda mais prejuízos. Então, é o momento de nós termos esse olhar atencioso, esse olhar minucioso em relação às nossas crianças e saber que é um dever de todos nós. Disque 100, denuncie, busque os órgãos competentes como o CREAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social, o Conselho Tutelar, e busque, de certa forma, sim, ajudar as nossas crianças e adolescentes. E outra situação importante, doutora, é um questionamento que, geralmente, as mães, elas não são atentas a algum tipo de proteção excessiva. Tipo, aquele tio que dá muito presente, que bota para sentar na perna, aquele padrasto mesmo, ou aquele pai que diz que tem muitos ciúmes da criança que está em início de adolescência. Às vezes, aquele cuidado em excesso, aquela proteção, entre aspas, às vezes não é proteção, às vezes é um ciúme doentio por conta de quer ter posse daquela pré-adolescente, daquela criança, porque esses pedófilos, essas pessoas que praticam esse ato, eles muitas vezes usam umas máscaras de boazinho, de que está protegendo porque não quer o pior, mas, no entanto, ele está abusando e está com certos ciúmes para ele só usar. Tem muitos casos que envolvem esse tipo de atitude, de que, fulano é padrasto de fulana e o pai e morre de ciúmes, ela não pode sair na porta, ela não pode fazer nada, mas, na verdade, aquele excesso de cuidado, entre aspas, muitas vezes está voltado para esse tipo também de exploração sexual. Ele quer para si, ele quer se apropriar daquela criança. E eu tenho uma pergunta que eu quero ficar a par, é se realmente nosso Conselho Tutelar ele está voltado para esse tipo de denúncia, se estão conectados junto com a Secretaria de Saúde, Assistência Social. E hoje aqui com a gente, dentro dessa campanha, que não só no mês de maio, mas todo o tempo é uma campanha contínua, se realmente está tendo atendimento, porque eu quero ficar, porque me despertou muito esse momento hoje de ter mais atenção. Eu, como parlamentar, eu vou estar mais atenta agora, depois dessa palestra. Foi um aprendizado e tanto. Está sendo um aprendizado. Perfeito, viu? E aí eu queria a resposta sobre o Conselho Tutelar, como é que está sendo essa conexão do Conselho junto com essa denúncia, se está sendo feito o trabalho realmente do Conselho Tutelar em relação à proteção de nossas crianças, do grito de socorro. Sim, de fato, realmente, esse trabalho ele é contínuo, ele é constante. O Conselho Tutelar ele está todo o tempo em aberto para receber as denúncias, para ir atrás, de fato, do que está acontecendo. Há uma interligação, sim, entre a Secretaria de Assistência Social, os setores especializados como o CREAS da nossa cidade,
e os demais locais onde ofertam esse atendimento. Então, assim, né, independente do período pandêmico que nós estamos vivenciando, o isolamento, continua assim, as denúncias sendo feitas, as assistências sendo dadas, buscar averiguar os fatos e entender o que realmente está acontecendo. Isso tudo continua sendo acontecendo, porque, na verdade, é uma luta que deve ser constante e que nós precisamos, sim, estar denunciando através do 100, do Disque 100, que é um número onde é sigiloso, a identidade ela é confidencial da pessoa que denuncia. Isso é bem interessante porque quem está em casa, que está acompanhando a nossa live, que está acompanhando todas as orientações que são dadas ao decorrer do Maio Laranja, elas podem estar denunciando através desse número. Está percebendo algo suspeito próximo de casa ou dentro da família? Busque investigar, busque de fato entender o que está acontecendo. E para finalizar minha fala essa manhã, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e encerrar agradecendo que todos que estão aqui fazendo parte, a toda a casa que permitiu que esse tema fosse trabalhado. Eu parabenizo todos os nossos vereadores e entender que esse processo ele é contínuo, que nós precisamos romper esse silêncio, romper o medo. E para finalizar, eu gostaria de deixar a imagem, meu último slide, que fala justamente sobre a questão da borboleta, né, que esse processo do casulo, do transformar, da metamorfose que a borboleta passa. E isso fica não somente para a temática do Maio Laranja, como para os demais medos, receios que nós passamos em algum momento da nossa vida, que nós possamos aprender a romper tudo aquilo que nos bloqueia, tudo aquilo que nos aprisiona, e entender que há uma nova possibilidade, há um novo caminho, há um novo olhar que nós podemos ter em relação a todas as situações da nossa vida. A psicologia está aqui justamente para isso, para fomentar esse novo olhar, esse olhar holístico diante da nossa realidade. E mais uma vez eu agradeço. Eu conto com todos que estão nos acompanhando, agradeço aos nossos excelentíssimos vereadores que nos acompanharam esta manhã. Muito obrigada pela oportunidade que foi aberta. Eu desejo melhor a todos, que todas as nossas crianças e adolescentes possam venham a ser acolhidas, sem julgamento, sem repreensão, mas, de fato, dar voz àquilo que elas estão sentindo e, assim, alcançar muitas e muitas crianças, muitas araceres que ainda estão por aí pedindo socorro, que precisam desse olhar de cuidado e de amor. Muito obrigada e desejo um lindo dia a todos. Quero parabenizar a psicóloga, a Brenda, pela palestra enriquecedora. Tenho que falar para vocês que hoje estou saindo daqui com muito mais conhecimento. E acendeu uma luz, não só para mim, mas para todos que nos assistem, a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo. E também parabenizar a todos os palestrantes que passaram nessa casa, tratando desse tema, que com certeza vai ser muito enriquecedor, para que possamos continuar dando a ideal importância para que esse tema possa estar sempre chegando nos pais, chegando nos tios, chegando na sociedade, para que possamos estar combatendo esse crime, que é o crime da exploração sexual da criança e do adolescente, pois os abusadores, eles vêm disfarçados, são lobo que vem disfarçado de cordeiro. Então, tenho certeza que a partir de hoje, a partir dessas informações, toda a sociedade e as pessoas que acompanharam estarão atentas aos sinais que as crianças irão estar apresentando, pois foi de grande relevância essas explicações. E muito obrigado, e vou passar agora a palavra para a vereadora Ângela Machado. Então, eu quero agradecer ao convite, eu quero parabenizar ao presidente Teódulo por essa iniciativa, juntamente com a todos os vereadores que disseram sim a esse movimento, a essa campanha. Eu quero parabenizar todos os envolvidos, inclusive no dia 6 de maio, que teve início, tivemos aqui a palestrante Naane, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E no dia 13, tivemos também Kiara Fernandes, nossa adjunta da assistência social, que ela é assistente social. E no dia 18 também a gente teve a Neonília Viana, uma pessoa de grande importância para o município, super inteligente, que também esteve aqui. Inteligente igual as outras que tiveram, que eu falei aqui as datas. E também, hoje, parabenizar a Brenda Stephanie, que foi uma pessoa que acendeu a minha luz, porque eu pude assistir aqui atenta e ver a importância que tem
de não somente como parlamentar, mas como humano, eu estar mais atento e olhos abertos a essa questão de querer proteger as nossas crianças e adolescentes. Hoje eu saio daqui, vereador, com outro aprendizado, e um bom aprendizado. Gostei da sua fala e parabenizo a Câmara no sentido de que nunca tinha tido essa iniciativa da gente trazer a campanha para cá, para dentro, mas a gente externou, a gente levou em mais alguns alcances que talvez os outros equipamentos, as outras secretarias não pudessem levar, porque muitas vezes algumas secretarias fazem, mas talvez os parlamentares não se sentiam tão à vontade, tão atentos para acompanhar. E hoje trouxe aqui, e nós levamos lá para fora, e se estendeu, e foi um sucesso. Essas 4 palestras, eu estive em todas, inclusive eu quero até deixar aqui um aviso para quem participou das 4 palestras, que vá via e-mail solicitar o seu certificado, as pessoas que assistiram às 4 palestras, e que entre em contato com a Câmara Municipal através desse link que está aqui, passando aqui embaixo, e que possa solicitar o seu certificado. E dizer que eu vou ter muito orgulho desse certificado, porque foi um aprendizado, enriqueceu a minha mente em relação a esses cuidados, e que sejamos todos vigias das suas crianças, que possamos escutar o grito silencioso de cada criança agredida. E dizer que estou muito grata a Deus por estar aqui hoje, nessa função de ouvinte e participante dessa palestra, que me enriqueceu. E muito obrigada a todos, bom dia. Um bom dia, e agradecer ao nosso presidente Teódulo por essa oportunidade, por o espaço de estar aqui, podendo estar conversando com as pessoas lá fora, estar em conexão com as pessoas que não puderam estar aqui presentes, e dizer que não usemos a pandemia para fechar os olhos das coisas que acontecem, que podemos fazer, sim, de forma remota e levar para dentro da casa de cada um ou para a tela do seu celular. O meu bom dia e meu muito obrigado. E parabéns, doutora Brenda, por todo o aprendizado, por saber passar para a gente de uma forma que a gente encerra essa palestra agradecendo. E meu bom dia, e fiquem todos com Deus. E muito obrigada.